Eu me casei há aproximadamente 8 meses. Vai completar 9 agora dia 20 com essa linda mulher. Muito mais do que eu pensava ou imaginava. Eu orei muito, ela não orou nada, deu nisso. Nessa parceria boa. Glória a Deus, a graça de Deus realmente existe. Depois você vai olhar para ela e você vai ter certeza do que eu estou dizendo. Faz 8 meses mais ou menos, o dia 20 agora vai completar 9 meses no qual eu me casei. E é muito bacana todo momento, mas se tem um momento no qual, se você ainda não casou, você vai testificar do que eu estou falando quando você se casar. O momento no qual elas fazem questão de ter um momento chamado álbum de fotografia. Se você falar para um noivo, onde está seu álbum de fotografia do seu casamento, a probabilidade de ele saber é quase zero. Agora, a sua esposa, com toda certeza, ela vai saber onde está o seu álbum de fotografia do seu casamento. E aí, uns dias, mais ou menos há uns 2 meses atrás, a moça da fotografia, a fotógrafa entrou em contato conosco e falou assim: Evandro, a Aline, no caso, entrou em contato com ela, porque se ligasse para mim eu ia falar que é engano, porque eu já até tinha esquecido que eu tinha tirado foto do meu casamento. Ligou para minha esposa e falou: as fotos de vocês estão prontas. Automaticamente, o que ela fez? Ela me ligou e me disse: amor, nós precisamos lá urgente pegar a nossa foto. Eu falei: urgente por quê, amor? Não, nós precisamos pegar a nossa foto do casamento. E aí nós fomos até lá, retiramos a nossa foto de casamento e realmente estava muito bonito. E ele deu para nós em um pendrive, porque nós optamos não fazer o álbum e deixamos no pendrive. E aí chegamos em casa, colocamos no computador e lá tinha várias fotos, pastor Márcio. Várias pastas. Tinha a pasta do nosso casamento, tinha a pasta da hora da festa e tinha a pasta da hora da noiva. E aí eu te pergunto, qual foi a pasta que ela foi em primeira? Óbvio. Hora da noiva. Mas sabe o que me causa mais estranheza? Porque ela estava ansiosa para ver ela. Ela parou todo o tempo para ver ela. Ela passava uma foto, era ela. Passava ela de novo, ela. Aí era outra foto, ela. Ela com o olho pintado, o outro não, mas era ela. A outra hora, boca, ela de novo. E depois, amor, muda de pasta. A gente tem outras pessoas. A gente convidou o mundo, né? Quase foi no nosso casamento. A gente não convidou, mas o mundo foi no nosso casamento. Falei: amor, troca de pasta. Beleza, ela trocava de pasta. Mas qual que era a pessoa que ela procurava em primeiro lugar? Ela de novo. Ai, nesse ângulo eu não estava boa. Não, minha irmã, mas você estava no canto. O principal era o outro, era a foto. Não, mas nessa eu não estava boa. Mas isso não causa estranheza, eu sei, porque nem na sua e nem na minha vida isso deve causar diferente. Quando você pega um álbum de foto, a probabilidade de você querer achar você mesmo no álbum de foto é de 99%. Você se procura lá no álbum de foto e fica admirando você de novo. E todos nós sabemos que isso é verdade. Os nossos relacionamentos apontam para que nós sejamos em primeiro lugar. Em todos os momentos nós nos colocamos em primeiro lugar. Até nas coisas que parecia ser insignificante ou que passa desapercebido, você tem como hábito se colocar em primeiro lugar. Sabe, buscamos satisfazer nossas necessidades antes de satisfazer as dos outros. Buscamos o nosso prazer em primeiro lugar antes de satisfazer os prazeres dos outros. Sabe, mas há algo de errado com essa forma de viver, sobretudo depois que experimentamos algo chamado amor de Cristo. E eu vou te explicar isso um pouquinho mais à frente, mas Jesus conta uma parábola de uma família, de um pai e 2 filhos. E nessa história aprendemos algo sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre o tipo de pessoa que Deus quer nos tornar. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas e nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Eu acredito que é uma das parábolas mais lidas, uma das parábolas mais conhecidas. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32.
E nessa parábola, nessa passagem específica, aprendemos o que significa mudar a nossa mentalidade de um filho egoísta para um pai generoso. Se nós queremos infectar uma geração, se nós queremos infectar onde o Senhor tem nos colocado, o Senhor nos chama a mudar a nossa mentalidade e passar de ser um filho egoísta para ser um pai generoso. Lucas capítulo 15, versículo do 11, e leremos ao 32. Diz assim: Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens e alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comido de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei à minha voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, mas não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Pois esteve meu filho morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começou a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa e ouviu a música e a dança. Então chamou dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para me festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostituta, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche os teus olhos, curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade, Pai, para tocar nos nossos corações. Faça o nosso ouvido sensível a te escutar, os nossos olhos abertos para te ver, e os nossos corações clamando pela transformação da tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo aquilo no qual o Senhor vai fazer aqui, está fazendo aqui. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que colocasse a imagem que eu pedi. Infelizmente a imagem está muito pequena, dá para aumentar um pouquinho?
Ou apagar a luz aqui, talvez melhore, se possível. Pelo menos dessas daqui. Mas esse é um quadro, e quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o filho pródigo, apareceu esse quadro, pintado aproximadamente em meados do século XVII, por um pintor chamado Rembrandt. Não sei se é exatamente isso como pronuncia. E eu quero que você analise muito bem esse quadro. Esse quadro hoje ele está localizado na Rússia, se eu não me engano, na cidade de São Petersburgo, em um dos museus lá. E esse quadro relata aproximadamente, ou muito similar, a volta do filho pródigo ao seu pai. E nós conseguimos ter ali uma vaga imagem, talvez, de como tem sido essa cena que é linda, essa cena que vale a pena ser admirada. E realmente esse quadro tem o nome como O Filho Pródigo. É o nome dessa obra aí. E nós podemos ver então 3 homens ali em cena. O primeiro filho, o segundo pai, e em terceiro sentado, os irmãos estão conseguindo ver, sentado ali no cantinho, o outro filho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em qual desses 3 você se identifica? O filho pródigo, o pai ou outro filho que fica? Faz uma análise rápida aí com você. Em qual desses 3 você se encaixa? Em qual perfil desses 3 você se encaixa? Deixa eu te ajudar. Eu vou falar um pouquinho sobre o perfil de cada um deles. Começando então pelo que está na primeira parte ali, o filho pródigo. Nós podemos então, e coloquei aqui como classificá-lo então como filho interesseiro. Quis colocar um apelido nele e achei que o perfil dele era de um filho interesseiro. Ele estava muito mais interessado na herança que o seu pai tinha para te dar. E o que mais me deixa pasmo é porque ele chega aos seus pais e diz: pai, me dê a parte da minha herança. Mas nós sabemos que a herança só é recebida quando a pessoa morre. E o que ele está dizendo para o pai? Pai, para mim o Senhor morreu. Para mim o Senhor é insignificante. Para mim o Senhor não existe. Para mim o Senhor está apagado da minha vida. Me dá a minha parte da herança, porque eu quero ir embora. E aí o pai vai lá e de coração tão aberto, isso me mostra uma das facetas de Deus. Porque se você for parar para analisar, quem teria o direito da primogenitura, quem teria o direito da primeira parte da herança era o filho primogênito. O segundo filho não teria direito a absolutamente nada. E aí Deus, de uma forma generosa, e o pai, de uma forma muito generosa, reparte a sua parte, reparte a sua herança, e dá ao filho que vai gastar de forma irresponsável, vai gastar de forma impensada, vai gastar de forma burra, e volta com o rabo entre as pernas. Desculpa o palavreado. É triste pensar que infelizmente há pessoas assim. E todo mundo que busca a Deus somente baseado no que ele faz, vai acabar perdendo o que ele é de verdade. A outra pessoa, e depois eu vou falar do pai, eu vou pular o pai. Eu quero falar um pouco da característica do segundo filho, o filho que fica. Decidi apelidar ele então de um filho ativista, do filho indiferente. No momento que o pai está ali festejando a volta do seu filho, porque ele volta com saúde, ele volta para o seu lar, o outro estava trabalhando. Ele estava indiferente com aquilo que estava acontecendo. Aí o pai prepara o bezerro cevado. Diga para a pessoa do seu lado, o bezerro cevado. O que isso quer dizer? Isso está no artigo definido. Isso é o bezerro, não é qualquer bezerro. Isso me dá a entender que o pai já estava esperando pela volta do filho para festejar essa volta há anos, há dias, há meses.
E aí então o filho que fica, vê o pai preparando o bezerro cevado. E o que me soa quando esse filho que fica pergunta ao servo, o que o meu pai está fazendo? É muito mais uma pergunta sabendo do que estava acontecendo, do que uma pergunta que carecia de resposta. Ele sabia que o motivo pelo pai estar matando o bezerro cevado era porque era um motivo muito especial. E nada é muito mais especial do que a volta de um filho para casa. Esse filho, ele tem a personalidade e uma característica de resmungão, de indignado. Mas ele questiona seu pai: pai, mas eu estou aqui servindo ao Senhor há anos. Eu estou aqui dando o meu melhor. E o Senhor não me deu nada, nem um cabrito para fazer o churrasco com meus amigos. Nada. E eu acredito que esse é um dos perfil que mais nos atinge. Afinal, nós estamos envolvidos na obra, afinal, nós estamos aqui liderando célula, afinal, nós estamos aqui dentro da obra de Deus, e Deus, o Senhor, não me dá nada. Esse era o questionamento do filho que fica. E tem algo em comum no filho que se encaixa como um interesseiro e o filho que se encaixa como um indignado. Ambos os filhos querem sua parte. Ambos os filhos batem no peito e gritam pelo direito da sua parte. Sabe, e o erro principal desse filho que fica é porque ele não enxerga a herança que foi deixada pelo pai. Um só olhava para a herança, o outro não enxergava a herança que era dada pelo pai. Mas antes de falar do perfil do pai, eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, você vai se apresentar para a pessoa que está do seu lado. Você vai dizer para ela: meu nome é tal e eu tenho tantos anos que entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Faça isso. Pergunta para a pessoa do seu lado: meu nome é Evandro e faz 8 anos que entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Conheça a pessoa que está do outro lado agora de você. Não se assuste, porque talvez o ano de convertido dela possa ser a sua idade. Não tem problema, ela é jovem. Não tem problema, né, Diego? Não tem problema. Glória a Deus. Eu sei, presta atenção aqui em mim agora. Eu sei que você está pasmo com a quantidade de anos que esse irmão aceitou a Jesus. Eu sei que naturalmente, ao olharmos para essa obra que está aqui, nós nos identificamos com o filho pródigo. Pelo menos boa parte de nós nos colocamos no papel de filho pródigo. Eu ouvi aqui por baixo as pessoas dizendo que tinha aproximadamente 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 10 anos, 20 anos, Diego. Mas o que mais me incomoda é que faz 20 anos que você se enxerga como filho pródigo. Faz 10 anos que você se enxerga como filho pródigo. Faz 5, 3, 2, 1 ano que você se enxerga ainda como um filho pródigo. Querendo receber da tua parte daquilo que o Pai tem para te dar. 10 anos se vendo ainda como um filho pródigo, mas desejamos trazer, se o nosso propósito é trazer infecção, se o nosso propósito é infeccionar, aonde o Senhor nos colocou, nós temos que sair da condição de apenas pedir bênçãos, e a de conceder bênçãos. De sair do padrão de dar-me, e entrar em outro padrão. Usa-me. Usa-me, 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 usa-me.
É essa maneira de ser que se contrapõe ao mundo. É essa maneira de ser, é essa personalidade que Deus quer nos estampar, que vá de encontro ao mundo, que vai de encontro ao que nós encontramos. Deixando o nosso egoísmo, deixando o nosso egocentrismo, deixando a nossa mentalidade altruísta de lado. E começar a pensar um pouco mais no próximo. Sabe, está na hora de sentirmos a real preocupação pelos outros. De em vez de vingança que o pai tinha como por direito, vamos dizer assim, sentir pelo filho, ele tem uma reação totalmente contrária do esperado. Ele é o pai que abraça, ele é o pai que beija, ele é o pai que anseia pela volta do seu filho. Ele é o pai que não deixa o filho terminar. Pai, eu pequei contra os céus e até para tudo. Traz a melhor roupa para o meu filho, traz o melhor anel, traz o melhor chinelo, mata o bezerro cevado, porque o meu filho voltou. Sabe, nós temos dentro de nós ainda um vestígio do irmão que fica também. Egoísta. Porque não entendemos o que está escrito nos últimos versículos. Tudo o que tenho é teu. Tudo o que o Pai tem é teu. Você de Cristo Jesus de Deus, e Deus dono de tudo. Sabe, acreditamos nisso. Se passarmos a acreditar realmente nisso, ficaremos livres para viver como Pai. Se nós acreditarmos e passar a subir uma escala de valor, nós vamos viver como Pai. Você realmente tem certeza, você realmente tem isso no seu coração, que tudo que o Pai tem é seu? Isso é uma verdade para você? Isso é uma verdade para você? Porque se você tem isso como verdade, você vai viver doando de forma incondicional, porque tudo que é do meu Pai é meu, e eu sou o canal para transparecer quem Ele é. Sabe, olhando para essa obra aqui, junto à parábola, o Senhor está nos chamando a ser semelhante ao Pai. Se nós queremos colher um resultado de uma infecção genuína, nós temos que sair do papel de filho. Por favor, não me entenda mal, o Senhor gosta e precisa se relacionar com você sobre e como filho. Ele tem prazer em te dar, Ele tem prazer em te abençoar. Mas se nós queremos que o mundo veja Cristo em nós temos que colocar em papel de Pai. Se nós queremos infectar o mundo, para que todas as ações dele sejam mudadas, nós primeiro temos que nos colocar em papel de Pai. E eu quero falar com vocês algumas características de um pai. Na verdade, eu quero falar duas apenas características de um pai. No versículo 20, abre comigo aí sua Bíblia e vamos juntos. Lucas capítulo 15, versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e encheu de compaixão. Correu para o seu filho e abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa, vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calce os seus pés. O que o pai está fazendo? Ele está restituindo o seu lugar de filho.
Uma das características de pais é que pai anseia pelo bem. Faz aproximadamente 7 anos que me formei na faculdade. 7 anos. E foi muito interessante, porque eu prestei o vestibular e depois de algumas semanas, eu estava no meu trabalho e eu recebi a notícia que eu tinha passado no vestibular através de um e-mail. E aí automaticamente eu parei o meu trabalho, mandei uma mensagem para os meus pais. E na hora que eu mandei essa mensagem para o meu pai, quem conhece meu pai sabe que é do perfil dele fazer isso. Ele falou, para tudo que a gente vai fazer um churrasco. Só que tinha um detalhe, isso era numa terça-feira. Bom, para o meu pai não tem tempo ruim. Por quê? Porque ele tem prazer em ver o meu bem, custe o que custar. Eu acredito que o pai não estava sentado ali há alguns dias esperando o seu filho, como o nosso pastor fala de uma forma tão genial e encena de uma forma brilhante. Eu não vou conseguir encenar como o Senhor me perdoa. Mas eu acredito que o pai não estava ali há algumas semanas esperando ao filho, e o pai se dá a vergonha de ir ao encontro ao filho e beijá-lo. Eu acredito que ele estava ali por dias esperando, será que é meu filho? Eu acho que é meu filho vindo ali. Eu conheço aquela forma de andar, eu vou em direção a ele. Você tem coragem de infectar o mundo indo em direção a ele? Você tem coragem de largar tudo para ir em direção a ele? Largar a sua vaidade, largar aquilo que você entende como de melhor para você, para ir e infectar outras vidas? Sair do seu lugar de conforto, talvez passar vergonha. Quando eu estava dentro da faculdade, eu falava para mim, nunca que eu vou abrir uma célula aqui dentro, ninguém vai saber, eu sou um crente 007. Então, pessoal, só vou passando aqui de cantinho. Se me perguntam, eu falo sou, e rapidinho, já rápido. E aí, com o tempo de faculdade, eu falei, não, tá tudo errado. Eles precisam saber que aqui dentro tem um agente de Cristo que anseia pela volta e o reino dele. E para isso, talvez você vai ser taxado de louco, você vai ser taxado de xarope. Mas isso é ir de encontro aos filhos que estão perdidos. Outra característica do pai é que pais disponibilizam tudo, sem nada em troca. Tem algo que eu falo para aquele pessoal que faz parte da minha equipe de discipulado. Eu falo para eles todas as vezes, os meus ombros estão aqui para vocês subirem e irem muito mais alto do que eu vou. Meus ombros estão aqui, tudo que eu tenho é seu, para fazer que o evangelho seja alcançado por maior nível e maior quantidade de pessoas. O pouco recurso financeiro que eu tenho é teu. O meu carro que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, porque eu me decidi, eu coloquei para mim que o meu lugar é se colocar no papel de pai. E pai tem prazer em abençoar. Eu vejo que o Espírito quer fazer algo aqui do qual não estava dentro do cronograma a ser feito. Mas deixa, porque tudo é dele, para ele e com ele. Se nós estamos aqui é para adorá-lo e ele que rege como ele quer conduzir isso. Sabe, o mundo de hoje clama desesperadamente por pais que querem mostrar a sua importância e seu valor. O mundo clama através das redes sociais de uma conversa simples e rápida com qualquer jovem aí fora. A falta de uma paternidade, a falta de ser reconhecido, a falta de ser valorizado. Nunca tiveram quem os apoiassem, nunca tiveram um pai para lhes despertar os dons e reconhecer o seu destino. Sabe, mas como seguidores de Jesus Cristo, nós somos capazes de dar-lhes a bênção de um pai.
Se nós queremos ser e nos espelhar em Jesus, nós temos que nos colocar em papel de pai. Eu quero que você feche teus olhos. A tua presença é palpável e real neste lugar, Espírito. Sai, 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 sai. Sai do papel de filho. Mas hoje o Senhor está te chamando para ser aquele que abre os braços, para se ver como pais. O mundo carece de mães. O mundo carece de pessoas que largam tudo em prol a uma vida. Deixa 99 e vai atrás de uma ovelha perdida. Oh Deus, oh Deus, para de olhar para as nossas necessidades, para os nossos mimos, e começa a disponibilizar do teu recurso para alcançar muito mais vidas. Oh Jesus, eu gostaria da ajuda da banda aqui. E eu quero que você permaneça com seus olhos fechados, porque o Espírito está fazendo algo muito específico aqui hoje. O Senhor está começando a elevar a sua postura. Talvez você se encaixava no papel do filho que ficou. Sempre te servi, sempre estive na sua casa, nunca me desviei. E o Senhor nunca me deu um novilho. Nunca. Deixa eu te falar, tudo que é do Pai é teu, tudo que é do Pai é teu, tudo que é do Pai é teu. Ou você se encaixa no outro perfil, no perfil do filho pródigo, que sempre vem a nós e ao nosso reino nada. Deus, satisfaz a minha vontade. Deus, Pai, satisfaz o meu ego, satisfaz. Satisfaz. O Senhor está demorando demais. Oh Jesus, oh Jesus, sinta o Espírito Santo, sinta a presença dEle aqui, sinta a presença dEle, sinta a presença do Pai, sinta. Sinta a presença do Pai te tornando completo e satisfeito, sinta. Sinta o Pai te dizendo no pé do seu ouvido: filho, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho te pertence, tudo. Tudo que eu tenho é teu. Tudo é teu. Sinta o abraço do Pai. Sinta o abraço do Pai. Eu vejo Deus mudando vidas de forma brusca aqui. Pastor Márcio Ricardo, ontem eu estava orando lá no meu quarto, e o Senhor falava muito claro comigo: fale para o Márcio Ricardo, para o pastor Márcio Ricardo, que eu reconheço o coração dele, que eu conheço a sua vontade de ser parecido comigo,
que muito embora não pareça, mas eu conheço o seu coração, eu conheço o seu coração, e eu digo para você, tudo que eu tenho é teu, tudo o que eu tenho é teu, tudo o que eu tenho é teu. Vem Jesus, vem Jesus. E tudo é teu. Pai nosso, todo o céu proclama a ti, cantamos. Posso ouvir o céu chegando aqui, o som do céu chegando aqui. Pai nosso, todo o céu proclama a ti, cantamos. vem inunda esse lugar, Posso ouvir o som do céu chegando aqui, o som do céu chegando aqui. Se nós temos ainda a impressão do que nós vemos como filho pródigo, é porque ainda não reconhecemos a paternidade de Cristo em nós. É porque ainda não reconhecemos que tudo que é do Pai é nosso. O que eu quero te falar? Você acha que a filha do Barack Obama tem dúvida que o pai dela tem dinheiro para pagar o carro? Você acha? Você acha que se ela chegar no momento da compra de um carro e falar, eu esqueci, tô sem cartão, eu vou mandar meu pai vir pagar aqui, tudo bem? Você acha que ela tem dúvida que o pai dela tem dinheiro? Você acha? E por que então você tem dúvida que o Deus que você serve, que você chama de Pai, é fiel para te sustentar naquilo que Ele te chamou? Olhamos para nós e pedimos mais, porque nós temos ainda dúvida da fidelidade de Cristo. Vai que Ele falte. Mas tudo que foi nos dado em nossas mãos, o Senhor tem muito mais para derramar, do momento que nós formos canais para dar.